Olá, mulherada belíssima, cheirosas de Deus, sejam bem-vindas e todos os nossos convidados também sejam bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar com você hoje o primeiro versículo do capítulo 12 de Números. O texto é Números, capítulo 12, versículo de 1 a 16, e nós vamos compartilhar o versículo 1, que diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Vamos a um resumo desta situação. Esse texto está falando de um momento muito forte, muito marcante para o povo hebreu quando saiu da escravidão do Egito e estavam caminhando pelo deserto. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Moisés, ao comando de Deus, estava na liderança da retirada do povo do Egito e estava caminhando, fazendo o percurso para chegarem à terra prometida, ao resgate da terra que tinha sido perdido há mais de 4 séculos. E o que acontece? Houve um momento que também Arão, ele era o sumo sacerdote do povo, Moisés era o líder, Miriam, ela era também uma sacerdotisa, ela era uma profetisa no meio do povo, também tinha seu papel de importância. E aí, de repente, aconteceu uma série de coisas que nós não vamos falar hoje, em referência a essa situação, por causa dessa atitude que eles se levantaram contra Moisés e alegaram que assim como Moisés tinha relacionamento com Deus, e Deus, a última vez nós falamos, né, sobre lá aquele movimento de Corá, que se levantou contra a liderança e Deus abriu a terra e engoliu o povo de Corá, aquela coisa toda. Agora a gente está vendo a situação onde os próprios irmãos, e Corá parece que era primo de Moisés, então estamos vendo uma situação que os próprios irmãos começaram a se levantar e querer dizer que se ele tinha intimidade, Deus falava com ele, podia falar com eles também. Afinal de contas, Arão era um sumo sacerdote e ela era uma profetisa. O motivo que eles escolheram para justificar que havia alguma coisa errada, que Moisés não estava totalmente certinho, era a questão dele ter se casado com uma mulher cuxita. Quem eram os povos cuxitos? Os cuxitas, aliás, o povo cuxita era, algumas versões diz que eles eram um povo negroides, né? Um povo que tinha uma tonalidade de pele muito escura, eles eram negros daquela região norte, ali acredita que hoje é onde se encontra qual é o nome mesmo, gente? A Etiópia, mas também pode pegar aquela península já da Ásia, muito próximo à África, que hoje é uma religião muito árabe também. Bom, enfim, alguns estudiosos acreditam que era uma segunda esposa, depois que Zípora tinha morrido, que seria um segundo casamento de Moisés, e outros estudiosos acreditam que era a própria Zípora, que não houve essa segunda mulher, que foi na realidade Zípora, que era de Midian, que também era daquela região ali. E quando se falou sobre isso, quando Miriam e Arão usou essa justificativa para questionar que eles também poderiam ter uma posição bem relevante com o povo na parte espiritual, de relacionamento com Deus, eles usaram esse termo, falaram, né, sobre essa questão, que eles estavam justificando por ele ter casado com uma mulher cuxita. Bom, o que isso aí, perdão, tem de tão marcante para hoje? Afinal de contas, né, hoje, dia 18, e depois de amanhã, no sábado, dia 20 de novembro, que aqui no Brasil é comemorado o Dia da Consciência Negra. Isso prova como essa questão do racismo
como essa questão é algo muito sério. É algo muito sério. Eu, particularmente, depois de tantos anos, praticamente minha vida toda dentro de igreja, estudando a palavra e vendo, não lembro de ver se falar muito sobre essa questão. Mas isso é uma questão muito séria. Muito séria. Eu sei que tem algumas pessoas por aí que diz que é mimimi, que é exagero, que também, que não, nós não podemos deixar de falarmos sobre essa situação, porque é algo muito terrível. Ou seja, eles poderiam estar questionando a questão dele ser casado com uma mulher de uma outra região, né, de uma outra etnia, e isso dá o direito de se dizer que a pessoa não é uma pessoa muito confiável, como nós temos visto tanto acontecer no Brasil em várias áreas. Semana passada teve um jogador de um time do Goiás que veio, não sei se de São Paulo ou de qual outro estado, e ele estava, se não fosse as câmeras de vídeo, só porque ele era negro, cabelo pintado assim, aquele jeito que eles fazem, descolore o cabelo, e tatuagem, os policiais chegaram, não perguntaram nada, foram agredindo, dá pra gente ver, e como dizem que ele, como ele mesmo diz, algemaram eles, e isso ele falando que ele era atleta, que ele ia pegar os documentos para mostrar o documento, não adiantou. Então, amados, esse é um tema que nós temos que falar sim, principalmente nós religiosos, seja de qual religião você for, de qual tipo de religião que você pertence, você tem que combater a questão do racismo. E é muito interessante porque eles poderiam ter usado qualquer outro motivo. Se o motivo era a autoridade, que é o que parece, que era o que eles queriam, eles poderiam usar qualquer outro tipo de coisa. Até porque, digamos que realmente essa mulher, cuxita, ela fosse a própria Zípora. A Bíblia deixa bem claro que Zípora nasceu em Midian, nessa área aí, onde, né, se tem muito povo cuxito, que hoje pode ser Etiópia, ou que pode ser aquela outra parte ali do Iêmen, né? Só que o que acontece? A Bíblia deixa claro que o pai de Zípora era um adorador do Deus vivo. Então, mas nos julgam pela nossa tom de pele. Nos julgam, eu comecei a ver, gostaria muito de, antes de entrar nesse tema, ter concluído o filme, mas acabei não concluindo. O nome do filme é Identidade. Eu nem vou fazer o comentário agora, porque eu estou bem no início do filme, mas que se trata de problemas terríveis sobre a questão do preconceito racial nos anos 20 em Nova York. Então tá a dica aí, se alguém quiser assistir, de repente vai ver primeiro do que eu. E a gente pode conversar sobre isso depois. Mas isso é muito sério. Parece incrível que já está fazendo um ano que eu estava aqui no canal Leveza falando sobre essas questões e esse problema do preconceito racial dentro das igrejas, dentro do nosso meio social. O Brasil é um país extremamente preconceituoso e racista. Há esses dias agora atrás morreu o último presidente branco da África do Sul. E ele foi um que fez parte do tempo da segregação. 40 anos a África do Sul teve um regime que se estabelecia os direitos e as faltas de direito pela cor da pele. Inclusive, nesse período, o governo ele se apropriou dos bens de todos os negros. Negros não podiam ter propriedade, não podia ter imóvel, nem podia ter bem nenhum, não tinha direito à saúde, não tinha direito a nada. Depois, nem sei exatamente, graças a Deus, o que foi que aconteceu com ele, e quando ele entrou como presidente, foi quando ele começou a trabalhar para se soltar o Mandela e fortaleceu a eleição do Mandela depois de solto, a primeiro presidente negro ali na África do Sul, após o Apartheid. Inclusive, poucos dias antes, acho que ele tinha um câncer,
ele, acho que já sabendo que já estava próximo, né, de vir a morrer, ele gravou um vídeo e pediu à família para divulgar após a morte dele, aonde mais uma vez ele pedia perdão à população negra da África do Sul por todo o mal que foi causado naqueles 40 anos horríveis, vergonhosos. Então, nós podemos ver aqui, ó, uma profetisa e um sumo sacerdote que estavam usando a questão preconceituosa e racial para querer se justificar diante de Deus pela autoridade em referência ao povo. Então, eu gostaria muito de dizer a todos, a todas, né, em especial, nunca deixe de valorizar quem você é do jeito que Deus te fez, né? Como eu já falei uma época atrás, não importa se você gosta de alisar o seu cabelo, porque eu usei cabelo alisado durante muito tempo e acho muito bonito. Não é a questão do cabelo alisado, ou cacheado, ou crespo, ou baixinho, ou grande, que vai tirar de você a tua característica de ser o que você é e de que Deus te fez. Não são essas coisas. Nós vivemos uma época hoje onde maquiagem, roupa, acessórios, tudo pode valorizar tremendamente a tua raça. E também, me desculpe se alguém pensa ao contrário, eu já vi uma época aí alguns questionamentos de mulheres brancas usarem turbantes ou algum tipo de roupa com característica africana. Eu acho isso bobagem. Nós somos livres para usarmos aquilo que quisermos usar, aquilo que nos faz ficar bem. Eu acho que isso é muito bonito. Então, da mesma maneira, desde que não seja da maneira que a nós, mulheres negras, foi imposta durante muitos anos. Para ser bonita, seu cabelo tinha que estar liso, você tinha que fazer uma plástica para diminuir algumas características do teu rosto, ou você tinha que se virar com aquelas maquiagens que eram feitas só para pessoas brancas. Hoje não, hoje nós temos a liberdade de sermos o que somos e valorizarmos o que somos. Mas nós também precisamos, não só nós negros, não só nós mulheres pretas maravilhosas que somos, de valorizarmos o que somos, mas temos o direito sim de exigir respeito e consideração. Não consideração. Eu acho que respeito mesmo. Respeito pela minha etnia, respeito pelo meu tom de pele, que não define o meu caráter. Tem muito preto que sinceramente tem um caráter horroroso, como também tem muitos brancos, tem muitas pessoas de várias religiões que também tem coisas que não são nada admirável e respeitável. Então nós não podemos julgar as pessoas por isso. Nós temos que julgar realmente pelo caráter da pessoa, pela postura da pessoa, pela posição da pessoa. E tem uma coisa que eu acho lindo, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, Deuteronômio 1, versículo 17, parte A, onde existe uma prova de algo que ultimamente eu tenho falado, mas que nós precisamos de trabalhar também sobre isso. E isso inclui, principalmente no Brasil, muito a questão racial com etnias negras, indígenas ou com pessoas que têm origem de outro país. Está lá no versículo 17, parte A de Deuteronômio 1, que diz: não faças acepção de pessoas no julgamento. Nós somos muitas das vezes, amadas e amados, julgados pela cor da nossa pele, pelas origens que temos, pela questão social que temos, porque se somos pessoas, principalmente no Brasil, né, negro, pobre, periférico, pode bater primeiro, prender, algemar,
xingar. Ah, depois a gente vai procurar saber se você é uma pessoa correta. E detalhe, hein? Eles acusam e nós é que temos que provar que não somos do que estamos sendo acusados. Ah, depois vai descobrir que você é uma doutora, é uma pessoa até com uma postura, uma posição admirável. Então, hoje eu quero dizer para você o seguinte: se você é uma coxia, faz parte de uma origem negra, por menos que de repente possa até parecer, porque houve uma mistura de raça e os resultados de mistura de raça são belíssimos. Eu quero dizer uma coisa para você: valorize a tua origem. Valorize a tua origem. Temos que valorizar a nossa etnia, sim. Você é linda. Você é linda na tua negritude, no teu tom variado de pele. Você é maravilhosa. E não deixe ninguém, em lugar nenhum, em posição nenhuma, te dizer o contrário. Então, feliz semana e dia da consciência negra. Tenha consciência do que você é e seja realmente feliz, porque quando Deus te pintou com um número maior ou menor de pigmentação, né? É porque você é alguém especial aos olhos de Deus. Um beijo carinhoso, um cheiro no cangote, beijo no coração.